Amigos, quase ganhamos, mas não foi ainda dessa vez. Vocês se lembram dessas palavras, dessas explicações daquele engenheiro lá da Venezuela que fugiu para os Estados Unidos? E o vídeo já deve ter milhões de visualizações de como implantaram o socialismo marxista lá na Venezuela. Permitia que os opositores do Hugo Chávez e do Maduro ficassem sempre quase ganhando, mas não ganhavam. Então, dava aquela esperança para a população da Venezuela que na próxima vez eles ganhariam. Quase ganhamos, mas não foi dessa vez. E acreditavam no sistema político lá, eleitoral, no sistema eleitoral. E não acreditavam, não tinha cultura, porque para você acreditar numa coisa, você tem que ter a cultura, tem que estar na nossa cultura, da população brasileira, na tua cultura pessoal. Se você não tiver essa cultura pessoal, que o sistema eleitoral brasileiro é fraudulento e sempre foi, e piorou com essas urnas eletrônicas. Aí nós não vamos criar esse hábito de, quando pensarmos, elaborarmos um raciocínio, sabermos disso, porque a gente se esquece. Agora nós todos estamos empolgados por essas eleições, pelo Bolsonaro, que vai ganhar e que eu gostaria até que ganhasse, apesar de eu preferir, eu sou o intervencionista, acredito nas Forças Armadas. Eu simplesmente só acredito nas Forças Armadas. Essa é a minha cultura atual, está na minha mente. Eu não me influencio mais pelo que os comentaristas políticos falam, por essas análises que eles fazem das pesquisas eleitorais. Eles falam agora a cada 10 minutos. Outra coisa que está na nossa cultura, quem elege um candidato, um presidente da República, talvez senadores ou governadores, é a Globo. A Globo, os senhores sabem que desde 1994 a Globo é comunista e a Globo manda no Brasil, ou seja, a Globo elege quem ela quer. Então, na nossa cultura, nós estamos acostumados a acreditar no que a Globo fala. Já estão falando no segundo turno. A gente nem sabe ainda se vai haver segundo turno ou não, né? Mas, voltando lá no início da minha conversa, aquele engenheiro da Venezuela explicou assim, como é que a população foi enganada por 20 anos. Quase ganhamos dessa vez, mas por pouquito não ganhamos. Assim somos nós brasileiros. Na nossa cultura, a gente aceita isso. Por isso que eu peço aos amigos bolsonaristas, que pensam igual aos intervencionistas, eu acredito, que se preparem para irmos nas ruas. Intervencionistas e bolsonaristas. Temos que nos preparar para irmos nas ruas. Por que irmos nas ruas? Os generais falaram, alguns, que se o povo for aos milhares nas ruas, ou ocorrerem muitas manifestações em várias cidades, eles agirão. Por quê? Porque os militares são democratas. As nossas Forças Armadas são realmente democratas. Na época do regime militar, eles eram extremamente democratas. Eles tinham um cuidado muito grande em não cometer injustiças. Na época do regime militar, os militares tinham uma preocupação muito grande em não serem injustos. Eles só queriam administrar bem o Brasil. Então, se liberavam verbas lá para implantar, colocar sistema de água, esgoto, por exemplo, no estado de Santa Catarina, foi bem aplicado. Sabia que o dinheiro não ia ser desviado, não ia ser roubado. Eu falo isso porque o meu pai era o cara que implantou isso na época do regime militar. Lá fundou a Casan. E daí foi implantado com lisura, sem desvios, sem roubos. E assim foi nos outros estados. Os militares são democratas. E eles cuidam, eles zelam para que o dinheiro público seja bem utilizado. Eles se preocupam com o dinheiro público. Eles não são patrimonialistas. Patrimonialismo é aquela coisa do cara que está no governo, ele acha que o dinheiro público é o dinheiro dele também. Por isso, essa promiscuidade entre essas empresas privadas e o governo, o Estado. O Estado é o que manda no nosso dinheiro, né? Nós pagamos impostos, vai para o Estado. E o professor Loriel Rocha tem falado muito nesse patrimonialismo, que nada mais é de que o Estado achar-se dono
o cidadão, o empresário, acha-se dono também do dinheiro do Estado. Por isso, essa promiscuidade entre o Estado e as coisas privadas, essa corrupção crônica que existe no Brasil. Começa a seguir o L'Oréal Rocha. O L'Oréal Rocha ensina muitas coisas interessantes. Então, amigos, vamos nos preparar e, na minha opinião, as eleições já foram decididas pelo sistema socialista, comunista, marxista. E o resultado a gente já pode até prever, observando as análises que a Globo faz, porque a gente sabe que quem manda no Estado brasileiro, inclusive no Tribunal Eleitoral, inclusive até nas urnas, é o sistema, que é esse sistema que nós sabemos que é esse que nós estamos vivendo, de corrupção total, o Estado corrupto e a filosofia socialista, comunista, marxista. Pessoal, por favor, compartilhe. Vamos só esperar segunda-feira para ver o resultado. Um abraço, pessoal. Por favor, compartilhe. Eu não estou criticando quem é bolsonarista, não. Eu só estou alertando-os para que nós caiamos na real, analisemos os fatos como eles são. Deixa uma emoção predominar, use a razão. A razão é deixar todas as emoções predominarem, mas você usar o bom senso. E quando você age baseado só numa emoção, a razão vai para o segundo plano, daí você erra. Agora, usando a razão, nós temos que nos preparar para irmos nas ruas e fazermos ocorrer a intervenção, porque os militares querem. O general Mioto falou abertamente que não vão deixar, as Forças Armadas não vão deixar o Brasil ruim como está. Isso vocês têm que pensar sobre essa frase dele. É muito importante analisar. Quando os senhores pensam na conjuntura total, pensem também nessa frase do general Mioto, Antônio Mioto. Nós não vamos deixar esse Brasil estragado para os senhores. Isso é uma frase importantíssima, não é mesmo? É. Então sejamos humildes, praticamos a humildade, serenemos a nossa mente e pensamos corretamente. Deus, Pátria e Família, por favor, compartilhe, amigos.